Fala galera, beleza? Mais uma aula para vocês e o tema é retas paralelas cortadas por uma transversal. E delas aplicaremos alguns exemplos. Se você gostar do vídeo, dê o seu joinha, compartilhe e se inscreva lá no meu canal, beleza? Vamos para a aula? Nessas retas paralelas cortadas por uma transversal, iremos falar sobre ângulos correspondentes, ângulos colaterais, ele sendo externo e externo, e ângulos alternos, internos e alternos externos, beleza? Para a gente fazer uma análise, vamos observar a figura, que essa figura, ela nos dá duas retas paralelas. Por que elas são paralelas? Porque elas nunca irão se encontrar e que ela é cortada por uma transversal, bom? E esses ângulos cortados por uma transversal, eles têm uma nomenclatura e é o que a gente vai entender cada um deles a partir de agora. O que são ângulos correspondentes? Os ângulos correspondentes são ângulos que têm mesma posição, ou melhor, são ângulos que têm mesma medidas. Vamos ver a representação dele. Temos o seguinte, o A é igual a E. Olhando para a representação da figura, ele diz o seguinte, os ângulos têm que ser iguais. Então, eu tenho o ângulo A é igual a E. Então, um tem que estar fora e o outro ângulo tem que estar dentro das paralelas, para que a gente possa provar que as medidas são iguais, beleza? A segunda, B igual a F. O ângulo está fora e o outro ângulo está dentro, por ele ter mesmas medidas. E a gente pode observar ainda que o ângulo A é igual ao ângulo F. Logo, eles são ângulos maior do que 90 graus. Já o ângulo B e o ângulo F são ângulos menores do que 90 graus, observando aqui o tamanho deles. Bom? E aí vai equivaler para a mesma condição de C igual a G. Beleza? O ângulo C está dentro das paralelas. E o ângulo G está fora, mas sabendo que eles têm medidas iguais. E o ângulo D e H, o D está dentro das paralelas e o H está fora. Isso só vai valer quando esses ângulos forem correspondentes. Tá? Que são ângulos colaterais externos. O ângulo colateral externo é dado pela soma de dois ângulos equivalente a 180 graus. Então, como é que eu faço para representar ele? Ele nos diz que o ângulo A mais o ângulo H, a soma dos dois é 180 graus. Pois um ângulo tem que estar fora e o outro ângulo também vai estar fora, para que a soma dos dois ângulos vai equivaler a 180 graus. É a mesma coisa para B e G. A soma dos dois, por eles estarem fora das retas paralelas, a soma dos ângulos B e G equivale a 180 graus. Isso para os ângulos colaterais externos. Para os colaterais internos é a mesma condição. Ele diz que a soma de dois ângulos tem que dar 180 graus. A única diferença é que externos, os dois ângulos têm que estarem fora. Internos, os dois ângulos têm que estarem dentro das retas paralelas. Foi o que a gente viu aqui, que C mais F são os dois ângulos internos, a soma dos dois vale 180 graus. E D
mais E estão dentro das retas paralelas, a soma dos dois equivale a 180 graus. Beleza? E por fim, ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Como é que a gente pode representar os ângulos alternos internos? Ele nos diz que a medida dos seus ângulos tem que ser iguais. Beleza? Então eu tenho a primeira condição, C igual a E. Então eu tenho, para que seja válido, um ângulo tem que estar dentro das retas paralelas e o outro ângulo também, para que eles possam ter medidas iguais. Então, alternos internos. Os dois ângulos têm que estar dentro das retas paralelas e medidas iguais. Ou então, tamanhos iguais. A mesma condição para D igual a F. D está dentro das paralelas e o F, sabendo que o mesmo tamanho dos ângulos são iguais. Por isso que ele é chamado de ângulos alternos internos. E os ângulos alternos externos, temos que o A é igual a G. Então, o ângulo A é igual a G. Então, isso só vai valer se os dois ângulos estiverem fora das paralelas, mas tendo o mesmo tamanho. Então, o ângulo A tem o mesmo tamanho do ângulo G. E B igual a H, B igual a H, os dois ângulos estão fora das paralelas, têm mesmo tamanho, por isso que ele é determinado por ângulos alternos externos. Beleza, galerinha? Então, para a gente entender melhor ainda, nós iremos aplicar alguns exemplos relacionados a retas paralelas cortadas por uma transversal. Bom, o exemplo nos dá dois ângulos. Primeiro ângulo, 6x menos 12 graus, e o outro ângulo, 4x mais 32 graus. O que a gente vai ter que analisar primeiro é observar os ângulos. Então eu tenho esse ângulo pintado de azul é igual ao ângulo pintado de preto. Portanto, eles são ângulos obtusos e têm mesmo tamanho. Então, aqui a gente vai querer encontrar qual é o valor de x. Eu vou ter 6x menos 12 graus igual a 4x mais 32 graus. Quem tem variável sai para fora, vem para fora. Menos 4x igual a 32 graus. 12 está negativo, vai positivo. Variáveis iguais, repete. Agora eu vou subtrair. 6 tira 4, dá 2. É igual. 32 graus mais 12 graus é igual a 44 graus. Como o 2 está multiplicando, ele passa a dividir. X é igual a 44 dividido para 2. Então, o x é 22. Então, se a gente quiser provar que os ângulos têm o mesmo tamanho, a gente poderia aplicar o método da substituição. Pegaria o valor do x, colocaria em cada um deles, e aí resolvia, por diante provava se eles são iguais ou não. Então vamos provar aí se os ângulos são iguais. Eu tenho o primeiro, ó, x é 22, então eu vou ter 6 vezes 22, vou pegar 6x menos 12
4x mais 32 grau. Agora eu vou substituir 6 vezes 22 menos 12, 4 vezes 22 mais 32. As medidas têm que ser iguais, então agora eu vou, ó, 4 vezes 22 dá 88. 88 mais 32 dá 120. Então, esse ângulo bem aqui é 120 graus. Então, nós dissemos no início que eles são ângulos iguais, são obtusos, porque é um ângulo maior do que 90 graus. Então, se esse ângulo é 120, esse ângulo também resulta em 120 graus. Beleza? Então, provamos que os ângulos têm a mesma medida. No próximo exemplo, ele quer que a gente descubra o ângulo A e o ângulo B. Beleza? A única informação que ele nos deu foi esse ângulo de 180 graus. Então, ó, o que a gente pode analisar? Que esse ângulo de 180 graus, esse ângulozinho aqui de 130 graus, com o ângulo A, eles têm que equivalerem à soma dos dois, 180 graus. Então, o que é que a gente tem? Um ângulo agudo e um ângulo obtuso. O ângulo agudo é um ângulo menor do que 90 graus e o ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90 graus. Então, a gente vai ter o seguinte, que vou colocar aqui, A mais 130 é igual a 180 graus. O que é 180? Porque a união dos dois ângulos vai equivaler a um ângulo raso, que é chamado de ângulo de 180 graus. Aí o A permanece igual a 180 menos, por ele estar positivo, 30 graus. Então, A é igual a 50 graus. Beleza? Então, ó, se esse ângulozinho aqui, o A, é agudo, então esse ângulo B também, ele é chamado de ângulo agudo, porque por ele ser ângulos iguais e ser um ângulo menor do que 90 graus. Então, ó, se esse ângulo mede 50, então esse ângulo também, que é o ângulo B, vai medir 50, porque são ângulos iguais. Então, o A mede 50, o B também vai medir 50 graus. Agora, ó, se esse B mede 50, quanto falta para completar 180 nesse grau? Ora, mais 30 graus. Professor, eu precisava calcular tudo isso? Não. Por quê, ó? Você já sabe que o ângulo raso equivale a 180 graus. Você já tem 130 graus para 180, falta 50 graus. E aí a gente provou que o ângulo agudo dado por A mede 50 graus e o A é igual ao ângulo B. Então, todos os dois têm medidas iguais. E que esse ângulozinho que está faltando é o mesmo que 130 graus.